Bem-vindas e bem-vindos todos a Conversarte Acadêmico. Nesta ocasião, temos o honor de estar com a professora Carmen Lúcia Silva Lima, quem é doutora em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e professora da Universidade Federal de Piauí, no Brasil. Também ela é líder do grupo de pesquisa sobre identidades coletivas, conhecimentos tradicionais e processos de territorialização dessa universidade. Desse grupo, eu tenho a honra de pertencer. E também ela tem uma ampla trajetória na pesquisa sobre populações indígenas, povos e comunidades tradicionais. Carmen, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E também eu fico sempre muito grata por você sempre apoiar nossos projetos, nossas pesquisas, nossas ideias. Então, bem-vinda. Vamos falar um pouco sobre as populações indígenas no Brasil. Querida Jenny Gonzalez, agradeço imensamente essa oportunidade. Será um prazer conversarmos, nesse episódio do Conversarte. Eu venho acompanhando esse projeto, que você está desenvolvendo e verifico sempre que as pessoas convidadas são profissionais assim, de muita qualidade, que têm compartilhado uma riqueza muito grande, a partir do diálogo estabelecido em cada episódio do Conversarte. Então, nesse sentido, estar aqui nesse momento é muito prazeroso, Eu me sinto muito lisonjeada com o seu convite. Obrigada e será um grande prazer dialogar com você neste episódio do Conversarte. Sabemos que a chamada América, o Abya Yala Caribe Cuna, tem sido, em relação às populações indígenas, muito minimizado historicamente. Em quanto às culturas desses povos, em quanto à sua etnohistória, seus desenvolvimentos em todo sentido, medicina tradicional, patrimônios culturais, enfim. Desde essa perspectiva, eu queria te perguntar até que ponto é importante, na atualidade, fazer estudos sobre e com as populações indígenas, não apenas na área da antropologia, mas também desde a inter e a transdisciplinaridade. Na atualidade, o estudo das populações indígenas, ele permanece sendo não apenas importante, mas necessário. Historicamente, a gente sabe que os povos indígenas, eles são vítimas de um processo de colonização que resultou na expropriação territorial, é uma história de muita violência, mas é também uma história de enfrentamento e resistência. E a gente verifica que os povos indígenas, através dos registros feitos pelas pesquisas, e pesquisas em diversas áreas, não apenas na antropologia, esses registros eles têm mostrado exatamente que os povos indígenas eles têm muitas lições, muitas coisas a nos ensinar. São diversos saberes, diversas crenças e valores que representam uma crítica ao sistema capitalista, que causa tanta devastação, tanta desigualdade, tanta injustiça social. E esses saberes e crenças, esses valores, eles representam também uma possibilidade de viver e de se relacionar com a natureza de uma outra maneira,
a partir de uma lógica que não é a da destruição, não é a da exploração, não é a do acúmulo de riquezas. Então, por isso é importante as pesquisas, né, realizar essas pesquisas com povos indígenas, exatamente porque essas pesquisas elas nos permitem constatar isso que eu estou afirmando. Então, nesse sentido, o conhecimento tradicional indígena, nesse sentido, né, o conhecimento tradicional indígena tem evidenciado que aquela visão, né, de cuidadores da natureza, isso não é apenas um mito, é uma realidade, né? No Brasil, inúmeras pesquisas têm mostrado, né, que as áreas que permanecem preservadas, né, as áreas que têm os menores índices de devastação são exatamente onde vivem os indígenas. Agora, é claro, essas pesquisas elas nunca e jamais poderão ser de uma única área do conhecimento, né? Embora em algumas áreas, né, haja uma incidência maior na pesquisa com populações indígenas, mas é importante o caráter interdisciplinar. Exatamente porque, primeiro porque as cosmologias indígenas, elas representam uma possibilidade, né, de enriquecimento para todas as áreas de conhecimento, né, em termos de acesso a uma outra forma de saber, né, a uma outra produção de conhecimento. Mas a interdisciplinaridade ela vai ser importante também porque nenhuma ciência sozinha ela conseguirá dar conta, né, dessa riqueza que é a cosmologia dos povos indígenas. Então, é importante que cada área de conhecimento faça esse registro, né, a partir da sua especificidade, né, a partir das ferramentas, a partir do arcabouço teórico que cada área detém. Especificamente em relação à antropologia, né, que é a minha área, a gente pode dizer que é exatamente uma ciência que se estruturou, né, a partir do estudo, né, das populações indígenas, das populações aborígenes, inclusive elas receberam nomes distintos ao longo da história, né? Então, os povos indígenas, em muitos momentos, foram chamados de primitivos, selvagem. Atualmente, são povos indígenas, né? Essa é a categoria politicamente correta, né, para tratá-los, né? Porque, de fato, são povos. E eu, enquanto antropóloga, né, eu sempre dialoguei, né, embora eu esteja situada no campo da antropologia, mas nas pesquisas que eu desenvolvi e que estou desenvolvendo, né, nas coisas, nos textos que eu já produzi, eu sempre dialoguei com autores, né, e utilizei obras que me ajudaram a pensar a situação dos indígenas. E aí, nesse sentido, não são apenas autores e obras situadas no campo da antropologia, né? Então, aquilo que eu venho produzindo, na verdade, se beneficia, né, de vários outros campos disciplinares, né? Então, eu dialogo bastante com a história, com a sociologia, ciência política, a geografia, demografia. Inclusive, esse diálogo, né, me permite afirmar que a produção do conhecimento exige que a gente supere os limites que muitas vezes são impostos, né? Então, nesse sentido, é importante, salutar para a produção do conhecimento, até mesmo para o entendimento da situação dos povos indígenas, esse diálogo interdisciplinar. É algo do qual a gente não pode fugir. Ainda em relação à antropologia, especificamente no Brasil, né, ela se constituiu desde a sua gênese, né, como uma ciência multidisciplinar. A gente tem uma história da antropologia no Brasil que nos permite dizer que grandes antropólogos, né, são oriundos de outras áreas de conhecimento, né, como, por exemplo, o Roberto Cardoso de Oliveira, né, que é um antropólogo muito importante para a antropologia brasileira e que ele vem de uma outra área, né? Inicialmente da filosofia, assim como eles, muitos outros antropólogos, né, vêm de outras áreas. Inclusive, do Brasil, são reconhecidos como antropólogos, né, profissionais de outras áreas
que venham se dedicando, né, a pesquisas e venham utilizando, né, inclusive a abordagem, o referencial teórico que é utilizado pelos antropólogos, né? Então esse também é um dado bastante importante. Uma outra coisa que eu poderia dizer é que os avanços, né, em termos da compreensão das sociedades indígenas, ela é decorrente, né, em grande parte, né, das pesquisas realizadas, né? E como acha você que esses estudos, essas pesquisas, ajudam diretamente as populações indígenas contemporaneamente falando? Refletindo, né, sobre como as pesquisas podem ou ajudam, né, os povos indígenas, eu poderia dizer que aqui no Brasil, os avanços, né, que a gente tem em relação à compreensão do que são as sociedades indígenas, né, do que são os povos indígenas, isso é decorrente em grande parte, né, das pesquisas realizadas, né, nas diversas áreas, essas abordagens, elas nos permitem compreender os povos indígenas, né, na sua diversidade, na sua criatividade. Elas nos permitem, inclusive, superar a visão equivocada sobre as populações indígenas, né? Então, esse é um aspecto bastante importante, principalmente porque muito do preconceito e da discriminação que prevalece, né, que é praticada contra os indígenas, tem a ver exatamente com essa visão equivocada que se tem, que persiste na nossa sociedade sobre o ser indígena, né? Inclusive em relação à história, né? A compreensão de que os indígenas eles possuem uma agência, eles têm direito a uma história, e essa história não é a história do colonizador, não é a história dos donos do poder, é uma outra história que tem a ver exatamente com uma história de resistência, de enfrentamento, nos faz perceber, inclusive, que os indígenas não são uma coisa do passado, né? Eles estão no presente e eles têm um projeto de futuro. Então, quando a gente diz que os povos indígenas eles têm direito a uma história, significa que eles têm direito não só ao passado, mas ao presente e ao futuro. E isso as pesquisas têm nos ajudado, né, a perceber, têm nos ajudado a constatar, inclusive refletindo, né, sobre a história, sobre a trajetória, a experiência dos povos indígenas. Isso representa, inclusive, uma crítica, né, ao processo de colonização do Brasil. Os problemas que nós temos hoje, eles estão associados exatamente a esse processo de colonização. Uma outra coisa também que eu poderia dizer é que muitos dos direitos que foram estabelecidos, né, no Brasil, em termos da Constituição Federal, o Código Civil Brasileiro, tudo isso é decorrente da luta indígena, e essa luta ela não foi empreendida apenas pelos indígenas. Eles não estavam sozinhos, assim como eles não estão sozinhos. Então, junto com eles, há parcerias muito importantes, né, de indigenistas, e dentre esses indigenistas nós temos muitos pesquisadores, né? Então, a gente poderia dizer que também no campo do direito, a ação dos pesquisadores, né, que se tornam aliados dos povos indígenas, é algo bastante importante, né? E eu acredito assim, que é uma forma de beneficiar os povos indígenas, porque exatamente é a produção de um conhecimento que favorece a essas pessoas que estão ameaçadas em sua sobrevivência, né? Então, nesse sentido, as pesquisas elas podem beneficiar bastante os povos indígenas. Carmen, você fez sua tese de doutorado em antropologia sobre um tema muito interessante e de grande pertinência como é os indígenas que migram à cidade. De fato, você acaba de publicar um livro que fala sobre esse fato, sobre várias populações indígenas, concretamente em Crateús, no Ceará.
que é sua tese. Então, a partir daí eu quero te perguntar, pode me falar dessa pesquisa concretamente? E que mudou dessa realidade que faz um tempo atrás você retratou nessa pesquisa e que mudou para esses momentos atuais? Eu venho de uma trajetória do estudo dos povos indígenas, na verdade, desde a minha graduação em Ciências Sociais. E aí eu continuei estudando os povos indígenas no mestrado, e ao longo dessa minha trajetória, né, junto aos povos indígenas, eu fui percebendo os problemas, né, os dilemas enfrentados pelos indígenas que vivem no contexto urbano. Porque se de uma forma geral, né, os povos indígenas no Brasil, eles sofrem bastante, né, são vítimas de preconceito, discriminação, são alvos de perseguição, de violência, os seus direitos são desrespeitados. Se de uma forma geral essa é a realidade do Brasil, quando se trata dos povos que vivem no contexto urbano, a situação é ainda mais grave, né? É ainda mais grave. De certa forma está relacionado com a visão equivocada que se tem dos povos indígenas, né? Então, para ser indígena, tem que estar na mata, tem que ter um jeito específico de ser, tem que ser portador de uma distintividade cultural, né? Então, é uma figura muito própria do primeiro capítulo do livro de história, né? Então, essa visão equivocada que persiste nos dias atuais, ela é muito danosa para os indígenas que vivem na cidade, né? Então, verificando essa situação, eu passei a desejar estudar essa questão. A minha tese de doutorado ela foi sobre os indígenas de Crateús, né? Crateús é uma cidade que fica na região centro-oeste do Ceará. Mas, inicialmente, eu pensei em pesquisar os Pancararu em São Paulo, né? Porque eu imaginava que estudar, né, um povo indígena na maior metrópole da América Latina, né? E eles passaram por situações bastante difíceis, né? Inclusive em definição de quem teria competência de atendê-los, né, no âmbito da FUNAI, porque a FUNAI em Bauru, né, em São Paulo, dizia que não podia atendê-los porque era um grupo do Nordeste. E a FUNAI no estado de Pernambuco dizia também que não poderia atendê-los em São Paulo porque eles estavam fora, né, do seu local de origem, né, da sua terra de origem. Então, diante desse impasse, né, dessa dificuldade de assistência aos pancararus em São Paulo, né, eu inicialmente pensei em realizar pesquisa em São Paulo. Cheguei a visitá-los, mas depois resolvi retornar para a região Nordeste. E como eu já fazia pesquisa no centro-oeste do Ceará, eu conhecia bem a situação dos indígenas de Crateús, né? Que era exatamente uma cidade de porte médio, né? Que tinha que estava vivenciando um processo de emergência étnica, né? Que resultou na constituição do povo Calabaça, Cariri, Potiguara, Tabajara e Tupinambá. Então, 5 grupos indígenas, né? Até nisso eles eram pouco compreendidos, né? Eu lembro que das minhas primeiras viagens a Crateús havia uma pressão muito grande, né? E aí diziam, por que não são um único povo? Por que 5 povos? Ora, 5 povos exatamente porque isso estava de acordo, né, com a memória social, com a trajetória histórica desses grupos, né? Então, eram situações diversas, né? Eram núcleos familiares distintos. Então, eu resolvi fazer essa pesquisa exatamente sensibilizada por todos os problemas que eles vivenciavam, né? Exatamente por estarem no contexto considerado urbano. E aí, então, na minha tese de doutorado, eu procuro evidenciar o que significa ser indígena na cidade, quais são os problemas que são decorrentes, né, dessa localização no contexto urbano. Na tese que virou livro, né, foi publicado recentemente,
eu mostro a trajetória dos núcleos familiares, né, e a lógica adotada, né, exatamente na afirmação de cada um desses etnômios, né, o etnômio Calabaça, Cariri, Potiguara, Tabajara e Tupinambá. Eu evidencio também todos os dilemas em relação aos direitos indígenas, né, a questão da demarcação de terra, né, que se apresentou, né, na perspectiva das agências estatais como algo impossível de realizar dentro do perímetro urbano, assim também como num dado momento, né, a dificuldade que tinham de entender a possibilidade de uma educação diferenciada, de uma escola somente para os indígenas na cidade, assim também como a política de saúde indígena. Então, eu realizei a pesquisa exatamente no momento em que todas essas questões eram bastante problematizadas, né? E a situação dos indígenas de Crateús era muito tensa, né? E, na verdade, eles experimentavam uma situação de exclusão, exatamente por estarem na cidade. E, em alguns momentos, inclusive, algumas agências estatais chegaram a orientá-los a saírem da cidade, né? Porque saindo da cidade eles poderiam ter acesso a esses direitos, né? O direito a uma terra demarcada, a uma saúde, o direito à educação. E inclusive parte desses núcleos familiares passaram a empreender movimentos, né, em busca da terra de origem, né? Porque exatamente havia a pressão de que a cidade não era o lugar do indígena. Mas na tese também, no momento em que eu reconstituo a trajetória dos núcleos familiares, eu mostro as diversas situações vivenciadas por essas famílias, né? Então, realmente, tiveram famílias que migraram para Crateús, né, em busca de melhores condições de vida, inclusive num momento bastante adverso, né, é uma região bastante atingida pela seca. Mas havia também a situação dos indígenas que sempre viveram em Crateús. Eles nunca saíram de Crateús, a memória social do grupo, na verdade, estava presente o registro, né, de uma vida no contexto de Crateús, né? Agora, o que aconteceu? Ao longo da história, esse espaço ele foi se urbanizando. A cidade de Crateús ela foi construída, ela foi criada no que era território indígena. Então, os indígenas já estavam lá e permaneceram nesse mesmo espaço, né, depois da criação da cidade. E aí é a grande contradição, né? Se a gente parar para pensar, o que hoje é Brasil, ele foi totalmente habitado pelos povos indígenas. Então, partindo dessa lógica, a gente poderia dizer que todas as cidades são terra indígena, na medida em que elas foram criadas, né, naquilo que já era o território indígena. Mas aí a contradição da história é que exatamente na medida em que acontece a expropriação territorial, os indígenas eles vão passando, né, por um processo muito difícil, né, muito difícil, muita pressão, inclusive no sentido de que eles foram obrigados, né, por conta inclusive do uso da violência, a não falar dessa identidade, né? Porque houve um momento na história em que era arriscado, era perigoso dizer que era índio, né? Porque dizer que afirmar a identidade indígena publicamente significava ser vítima de preconceito, discriminação e violência, porque realmente matavam os indígenas. Hoje ainda matam, mas num dado momento da história isso era ainda mais complicado, né? E exatamente eu reflito sobre tudo isso, né? Reflito inclusive sobre os dados estatísticos, né? As contradições que existem no Brasil em relação aos censos, né? A forma de contar os povos indígenas, mas faço tudo isso a partir do caso, né? Dos indígenas de Crateús, né? A partir desse caso específico, né? Foi uma pesquisa muito gratificante, foi desafiadora, mas foi bastante gratificante, né? Era realmente necessário refletir sobre essa situação, porque refletir sobre os indígenas de Crateús, né? Esses impasses, pelo fato de
estarem localizados no contexto urbano, na verdade foi uma forma que eu encontrei para analisar e para refletir sobre uma questão muito maior, né, dentro da sociedade brasileira, né, que é exatamente a questão dos indígenas citadinos, né. No Brasil, a gente pode dizer que ainda hoje, né, não há uma clareza por parte das ações, não há políticas delineadas, né, para os indígenas que vivem no contexto urbano. E essa realidade não mudou. Até os dias atuais, a gente, na verdade, a gente percebe, né, a persistência desse problema. Inclusive, no contexto da pandemia, a situação dos indígenas na cidade se agravou e a vulnerabilidade deles ganhou evidência, né? Ganhou evidência. E um dos motivos é exatamente porque são indígenas que estão à margem, eles estão excluídos, na sua grande maioria, né, da política de saúde indígena, do Ministério da Saúde. E isso ganhou muita evidência, né, inclusive porque gerou um embate judicial. E aí, no momento atual, né, mesmo havendo uma decisão do Supremo Tribunal, uma decisão do ministro Barroso, a gente pode dizer que os povos indígenas que estão na cidade continuam vivenciando esse impasse, né, em relação ao atendimento, em relação à política de saúde. E assim, por que o atendimento do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, né, ele não contempla, ele não é o que precisam os povos indígenas? Exatamente porque nesse atendimento não é levado em consideração a cultura e a identidade indígena. E o direito que está estabelecido no Brasil é exatamente de uma política diferenciada, que vai sendo estruturada, né, de acordo com a especificidade, de acordo com a necessidade de cada povo. Então, é bastante grave essa persistência da exclusão dos indígenas citadinos. Assim, muitos ainda continuam, inclusive, excluídos da vacinação. E assim, esse embate na esfera judicial, a gente espera que ele consiga resolver o problema da exclusão dos indígenas citadinos da política de saúde indígena. Porque eu acredito que, na medida em que avança, né, na superação dos impasses em relação à política de saúde, aí a gente vai lutar por outros impasses, né, outros limites, né, que são impostos aos indígenas citadinos. Então, essa é a situação que realmente é preocupante. Até que ponto poderíamos falar de perda de identidade cultural ou de esquecimento também de tradições? Poderíamos pensar então em que estamos diante do nascimento de um novo processo cultural do indígena urbano, nesse caso? A relação entre cultura e identidade, ela é uma questão muito, muito cara, né, para a antropologia brasileira. E foi exatamente o estudo, né, sobre populações no contexto urbano que ajudou os antropólogos, né, a superarem uma visão equivocada, né, exatamente a percepção de que mudança cultural levava à perda da identidade. E essa percepção, ela prevaleceu no Brasil no momento em que predominava o paradigma culturalista, né? Porque no paradigma culturalista, então, cultura e identidade estão intimamente ligadas. Na medida em que muda a cultura, na medida em que ocorre uma transformação cultural, isso necessariamente leva a uma perda da identidade. Mas, é claro, isso persistiu durante um tempo. E é exatamente um antropólogo brasileiro que eu já mencionei, que é bastante importante, Roberto Cardoso de Oliveira, ele foi estudar os indígenas Terena, no estado do Mato Grosso, né? E ele foi exatamente seguindo uma orientação, né? Observando uma fala de Darcy Ribeiro, que é um outro antropólogo brasileiro muito importante.
Darcy Ribeiro tinha conhecimento, né, de que os indígenas Terena, eles estavam passando por um processo intenso, né, de mudança cultural, mas eles persistiam na afirmação da identidade. E aí exatamente ele indicou, né, que Roberto Cardoso de Oliveira poderia pesquisar essa situação para entender, né, por que os Terena estavam contrariando, né, aquilo que era previsto no paradigma culturalista, ou seja, a mudança cultural resultaria em perda da identidade. Os Terena, eles mudavam a sua cultura, mas eles persistiam na afirmação da identidade. Então, esse caso etnográfico, ele foi exemplar, né, para superar essa visão equivocada de perda da identidade. E foi exatamente a partir desse momento, né, que os povos indígenas no Brasil, eles passaram a ser predominantemente vistos, né, como grupos étnicos. E é exatamente grupo étnico enquanto uma forma de organização social. Essa percepção nos permite superar a visão equivocada de mudança cultural como sinônimo de perda, como intimamente relacionada com a perda da identidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Porque é exatamente essa orientação teórica que eu sigo, né, e que prevalece na antropologia brasileira. Então, desde a década de 70, para a antropologia brasileira, mudança cultural não representa perda da identidade. E os diversos casos etnográficos registrados pelos antropólogos, né, sobre os diversos povos indígenas, mostram assim, uma capacidade que os povos indígenas têm, uma capacidade muito grande, né, de agência no manejo da cultura. Eles passam por um processo de mudança que é muito intensa, né, se a gente parar para pensar, desde o evento, né, da colonização, são mais de 500 anos de contato, né, que essas populações, são mais de 500 anos, né, que elas vivenciam transformações intensas decorrentes do processo de colonização que nunca terminou, que continua até os dias atuais, né. Então, durante esse período, a gente não pode dizer que não houve perdas. Houve perdas, sim. Houve muita violência, muitos povos, inclusive, foram dizimados, né? Mas, apesar de tudo isso, os povos indígenas, eles resistiram. E mesmo com a mudança, na verdade, junto com a mudança cultural, eles utilizaram inclusive a mudança cultural para continuar afirmando a identidade, né? Assim, essa capacidade, essa agência, né, no manejo da cultura, a gente olhando hoje a trajetória, né, dos povos indígenas, a gente pode dizer que eles souberam, inclusive, em momentos bastante adversos, né, eles souberam resistir, eles souberam, inclusive, dialogar, né, com os grupos que estavam nas condições mais privilegiadas de poder, eles souberam negociar, inclusive, a própria cultura, exatamente a partir das relações estabelecidas, eles continuaram afirmando a identidade. Em alguns momentos, essa afirmação da identidade ela era feita de uma forma silenciosa, né, inclusive na invisibilidade, né, para não correr risco, né, risco de morte. Mas assim, eles encontraram inúmeras estratégias, né, inúmeras estratégias de sobrevivência. Então, apesar das inúmeras diversidades, hoje, quando a gente olha para a existência dos povos indígenas no Brasil, a gente percebe que realmente não faz sentido pensar em mudança cultural como perda da identidade. Porque exatamente o que nós temos no Brasil é uma história de resistência, é uma capacidade de manejar a cultura, né? de produzir cultura, apesar das adversidades do contexto, e continuar afirmando a identidade, né? Afirmando a identidade. Então, essa é uma questão importante, né? De ser esclarecida, né? De ser esclarecida. E aí, mais recentemente, tem um fenômeno, né, que tem se evidenciado no Brasil, que é exatamente a emergência étnica indígena, né,
o que é a emergência étnica indígena? É exatamente o reaparecimento, né, de povos indígenas que eram julgados extintos, né, é o surgimento de povos que também não tem, inclusive, registro na história, né, o surgimento de novos povos, né, ou seja, tem a ver exatamente com a afirmação da identidade de pessoas, que é feita, né, numa perspectiva coletiva e que resulta na constituição de um grupo étnico indígena. Então, esse fenômeno vivenciado no Brasil, né, que alguns autores, inclusive, têm chamado de indigenização da população brasileira, ele nos traz assim, muita esperança mesmo, né? Porque o que a gente percebe? Apesar das adversidades, a gente está vivendo um momento bastante delicado, né? Mas apesar de tudo isso, os indígenas estão afirmando a sua identidade, estão se constituindo como indígena. Assim, é inclusive um momento em que a gente assiste um crescimento, né, na perspectiva demográfica, né, dos povos indígenas. E isso não tem a ver, as estatísticas mostram, né, esse crescimento demográfico, isso não tem a ver apenas com o nascimento de indígenas, né, mas tem a ver com o processo de afirmação da identidade indígena. Então, isso é um sinal de muita esperança para nós, né, no Brasil. Inclusive, nesse processo de emergência étnica, a gente assiste lógicas bastante específicas, né? Como, por exemplo, os indígenas Gamela. Nesse processo de afirmação da identidade no presente, né? Eles dizem que estão brotando da terra. E eles brotam da terra exatamente para defender o cerrado das agressões do agronegócio, né? Em síntese, a gente pode dizer que no Brasil a gente vivencia uma história, né, de mais de 500 anos de violência, mas apesar de todas as violências que os povos indígenas sofreram, eles continuam existindo. Inclusive, eu escuto por parte de alguns povos, né, a afirmação de que os indígenas existirão sempre. E se um dia os povos indígenas deixarem de existir, eles alertam, né, que nesse dia não haverá mais vida humana sobre a Terra, pois a extinção, né, dos povos indígenas, ela representará a decadência total da humanidade. Esse é um pensamento muito forte, né? Então, os indígenas existirão sempre, porque essa existência é a garantia da vida humana sobre a Terra. Se um dia eles deixarem de existir, eles alertam que não haverá mais vida humana sobre o planeta Terra, pois a extinção dos indígenas, volto a dizer, ela representará a decadência total da humanidade. Carmen, agora vamos passar para o estado de Piauí. Você poderia me falar dos povos indígenas de Piauí? Quais são esses povos? Quais são suas condições atuais? Me fala um pouco disso. O estado do Piauí, assim como a região Nordeste, né, durante muito tempo persistiu, né, a narrativa, né, de que não havia mais indígenas, né? Então, decorrente, dentre outras coisas, né, da história do contato, né, da situação de contato, do processo de colonização, que é exatamente a região Nordeste, né, é onde a colonização foi mais intensa, né? Então, os indígenas teriam desaparecidos, né? Então, eu mencionei o processo de emergência étnica. O estado do Piauí é um dos estados, né? Na verdade, a gente poderia dizer que foi o último estado brasileiro a entrar no circuito das emergências étnicas, presentes na região Nordeste, né? E a gente poderia dizer, inclusive no Brasil como um todo, né? Porque essa mobilização social que tem resultado na constituição de povos indígenas, né? De grupos étnicos, é um fenômeno que está presente de uma forma geral em todo o Brasil. Mas aqui no estado do Piauí, essa questão ela é mais intensa, né? Exatamente porque foi o último estado a entrar nesse circuito.
Então, durante muito tempo persistiu a ideia de que não havia mais indígenas aqui no estado do Piauí, que eles tinham sido totalmente exterminados, né? Ou então que os indígenas que aqui viviam, na verdade, eles estavam de passagem, né? O Piauí era um corredor de passagem. Essas narrativas, inclusive, elas estão presentes, né, em algumas fontes, né, da historiografia oficial. Mas nas últimas décadas, né, nos últimos anos, a gente tem assistido, inclusive eu tenho um projeto de pesquisa, né, que tem o objetivo de fazer esse registro, né, do processo de emergência étnica indígena aqui no Piauí. Então, nos últimos anos, a gente tem assistido a afirmação da identidade, né, de vários núcleos familiares e um processo de mobilização social que tem resultado na constituição de povos indígenas. Então, no momento atual, a gente tem os indígenas Tabajara, né? A gente tem os indígenas Tabajara no município de Lagoa de São Francisco e Piripiri, inclusive Tabajara Tapuio, né, em Lagoa de São Francisco, e Tabajara em Piripiri. Além deles, a gente tem o povo Cariri, em Queimada Nova. Temos o grupo de famílias Guajajara, aqui em Teresina, né, eles estão no contexto urbano da capital. E, assim, eles chamam, inclusive, o local onde eles vivem de Aldeia Ucaí, né, uma aldeia urbana. Nós temos também os indígenas Gamela, que estão na região do Cerrado piauiense, né, em Bom Jesus, Baixa Grande do Ribeiro, Currais e Santa Filomena. Temos também os indígenas Gueguê em Uruçuí e, mais recentemente, os indígenas Caboclo da Baixa Funda, que estão também na zona urbana de Uruçuí, mas também na zona rural do município. E em Baixa Grande do Ribeiro também, além dos gamelas, tem também os caboclos, né? Os caboclos da Baixa Funda. E mais recentemente, em Teresina, a gente tem a chegada dos indígenas Uarau, que vieram da Venezuela, né? E que estão aqui em Teresina. Eles vivem no momento em 3 abrigos, né? Na cidade de Teresina. E eles estão exatamente na condição de refugiados, né? Refugiados aqui na cidade, né? Então, essa é a realidade, né? São os povos, né, que no momento existem aqui no Piauí. Esses povos, eles experimentam muitas adversidades, né? Inclusive, eu venho afirmando que se o Brasil, de uma forma geral, a situação dos indígenas é de muita diversidade, na perspectiva dos direitos, a gente poderia dizer que o estado do Piauí é a situação mais grave de todas, né? Porque o estado do Piauí é o único estado brasileiro que não tem nenhuma terra indígena demarcada, ou mesmo em processo, né, o que a gente tem aqui, na verdade, são estudos preliminares, né, de qualificação, mas até hoje não foi constituído nenhum grupo de trabalho para fazer demarcação de terra indígena no Piauí, ou seja, eles estão excluídos, né, da política de demarcação de terra. No estado do Piauí, os indígenas também estão excluídos da política de saúde indígena, e da educação indígena, né? Porque a educação indígena é uma política que foi estadualizada, né? Enquanto demarcação de terra e saúde é de competência do governo federal, a educação ela é uma atribuição do governo do estado. Então, nenhuma desses direitos, no momento, foram efetivados, até o momento não foram efetivados no estado do Piauí. Então, por isso que eu afirmo que, da perspectiva do direito, é a situação mais grave de todo o Estado brasileiro. Então, devido à não demarcação de terras indígenas, os povos indígenas piauienses, eles vivenciam intensos conflitos, né? Conflitos socioambientais. E aí eles têm adversários assim que são muito fortes, né? Fazendeiros, na região do Cerrado tem o embate com o agronegócio, né, que chegou
e aí invadiu as terras, né, dos povos indígenas. A gente tem também a situação dos Cariri, que são impactados, né, pelos empreendimento de usina eólica, né? Ou seja, são situações bastante desafiadoras, né? Bastante desafiadoras, que são vivenciadas, né? E assim, são situações de conflito, né? São situações de conflito assim, que até o momento as instituições públicas elas não foram capazes de resolver. E no contexto da pandemia, né, a mesma coisa que eu já falei em relação aos indígenas citadinos, a gente poderia dizer que isso é vivenciado também pelos povos indígenas de uma forma geral no estado do Piauí, né? Porque exatamente a exclusão da política de saúde indígena, no contexto da pandemia, deixa essas populações numa situação de vulnerabilidade ainda maior. E a nossa esperança, né, é exatamente que essa decisão do ministro Barroso, né, que é uma decisão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, seja capaz, né, de fazer com que as instituições públicas, as autoridades, né, cumpram, né, com o direito que os povos indígenas têm à saúde, né? Então, nesse momento, eles têm direito à vacinação e a inúmeras ações, né, que visam ajudar, né, garantir a sobrevivência desses povos no contexto da pandemia. Então, eles estão lutando, estão reivindicando, estão denunciando a exclusão que sofre. Assim, é uma situação bastante delicada, mas por um outro lado também é uma história muito bonita de resistência, né? Muito bonita de resistência. E assim, são povos admiráveis, né? Os povos indígenas aqui do estado do Piauí. Na sua opinião, quais são as medidas e ações que devem ser feitas realmente para a proteção, salvaguarda e conservação dos povos indígenas e seus processos socioculturais no Brasil atualmente? No Brasil, a gente vive uma situação de profunda contradição em relação aos povos indígenas, né? A gente pode dizer que no Brasil nós temos direitos estabelecidos, mas que não foram efetivados, né? Direitos estabelecidos para os povos indígenas, mas que não se cumpriram até o momento. A gente poderia aqui mencionar a Constituição de 1988, né? Que é um marco legal importante, porque ela exatamente estabelece, né, o direito dos indígenas serem indígenas, né, e permanecerem indígenas, viverem de acordo com suas crenças, né, de acordo com a sua cultura. A Constituição de 1988 ela estabelece também o direito à terra, à saúde, à educação diferenciada. Nós temos também no Brasil o Código Civil Brasileiro, né, que ele reconhece a capacidade processual dos indígenas. E o Brasil também ele é signatário, né, da Convenção 69, que estabelece como critério, né, a autoidentificação como critério para o reconhecimento da identidade indígena. E a Convenção 69 também ela estabelece o direito à consulta, né? A consulta livre e esclarecida, né? Isso significa que todo e qualquer empreendimento que afete uma comunidade indígena, para que ele aconteça, é preciso que haja essa consulta e conte com a anuência do povo, né? Do povo indígena impactado, né? Do povo indígena que será afetado por esse empreendimento. Ou seja, a gente tem leis que são muito boas, né? Mas, lamentavelmente, essas leis elas não se efetivaram, porque nós temos um número extraordinário de terras indígenas que não foram demarcadas, mesmo aquelas que foram demarcadas, há muitos povos que não têm condições de sobreviver nessas terras, né? Exatamente porque faltam condições. As terras demarcadas elas continuam sendo alvo, né, de especulação, alvo de ataque, né, de fazendeiros, dos grandes empreendimentos. Assim, a terra
ela é o bem maior, né? É a maior bandeira de luta do movimento indígena no Brasil. Então, nós temos esses direitos, mas a realidade dos povos indígenas, a situação dos povos indígenas, ela é bastante crítica. E isso se deve exatamente à violação desses direitos. E, lamentavelmente, a gente tem que dizer, com tristeza, né, que a gente faz essa constatação, nos últimos anos, a violação dos direitos indígenas, ela assumiu uma escala alarmante. Então, mesmo que haja um avanço dos povos, um movimento de emergência étnica, de afirmação da identidade, de resistência, de enfrentamento das adversidades, mas nos últimos anos a gente tem assistido um aumento extraordinário, né, de ações anti-indígenas. Inclusive um sentimento anti-indígena na população brasileira, que vem se intensificando devido ao contexto político que nós estamos vivenciando, né? Então, inúmeras ações genocidas, né, têm sido praticadas, inclusive por quem deveria proteger os povos indígenas, por quem obrigatoriamente deveria proteger, deveria, inclusive, ser cumpridor da Constituição Federal e de todos os direitos estabelecidos. Outra coisa assim, bastante grave, né, que eu vou mencionar é exatamente que o contexto da pandemia, os anti-indígenas, né, os opositores, os inimigos dos povos indígenas, eles estão aproveitando o contexto da pandemia para avançar na invasão dos territórios indígenas. Estão aproveitando, inclusive, para aprovar inúmeros empreendimentos sem o devido processo, né, de licenciamento ambiental, sem inclusive a consulta de povos que são diretamente impactados por esses empreendimentos. Então, tem aí um desmantelamento, né, na sociedade brasileira de toda a política ambientalista, né, assim como também da política indígena. E isso é bastante grave, né? E é ameaçador, é uma ameaça, né, para a existência dos povos indígenas. A gente está assistindo também, nesses últimos anos, a extinção de inúmeras políticas que eram destinadas aos povos indígenas, e mesmo aquelas que não foram extintas, elas estão passando por uma redução muito grande em termos de recurso, né, de financiamento. O que fragiliza, né, a política indigenista oficial, né, a política indigenista brasileira. Então, o que precisaria ser feito? Eu acho que, a partir do que eu estou evidenciando aqui, uma exigência primeira é exatamente a observação, o cumprimento dos direitos indígenas, porque o que está havendo aí é uma violação. Então, as autoridades, elas precisam levar a sério os direitos que foram estabelecidos, né? Os direitos dos povos indígenas, elas precisam cumprir com os direitos indígenas, e quando isso não ocorrer, elas deverão ser punidas. Elas deverão ser punidas pelas instituições que têm essa atribuição, dentro e fora do Brasil. Porque o movimento indígena, diante inclusive da fragilidade das nossas instituições, da nossa fragilidade diante da punição das autoridades, dos agressores, né, dos violadores dos direitos indígenas, o movimento indígena ele tem constantemente acessado as instituições internacionais exatamente para denunciar essa situação que eles estão vivenciando. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante evidenciar que os indígenas eles não estão de braços cruzados. Na medida em que avançam os ataques, avança também a resistência e novas ações de enfrentamento vão sendo criadas pelo movimento indígena, pelas lideranças indígenas, pelos povos indígenas. E eu percebo que o movimento indígena ele está cada vez mais organizado. Os indígenas eles estão acessando novos conhecimentos, eles estão se capacitando, inclusive estão ocupando inúmeros espaços na sociedade,
E essas ações, elas têm a finalidade, inclusive a ocupação desses espaços, a capacitação, é uma forma que eles estão buscando para defender os seus direitos. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que os indígenas eles vêm mostrando uma capacidade política exemplar, né, para o diálogo, uma capacidade de construir parcerias com as agências governamentais, não governamentais e também com as agências internacionais. Eles bravamente eles têm feito inúmeras denúncias dentro e fora do Brasil. Eles apresentam as suas demandas, eles analisam criticamente a conjuntura atual e eles fazem também inúmeras propostas. E é muito importante que a gente escute de fato os povos indígenas, mas uma escuta que leve a sério o que eles estão dizendo. Porque eles, na verdade, eu acredito nisso, eles estão nos apresentando soluções que são muito pertinentes para os inúmeros problemas que nós enfrentamos, né, na sociedade brasileira, mas problemas também que são vivenciados, né, que são enfrentados em todo o planeta Terra. Então, eu acredito que essa é uma exigência, né? Essa é uma exigência. É isso que, de fato, nós devemos fazer, levar a sério o que eles estão nos dizendo, porque até mesmo isso representa uma superação, né, de uma visão que antes, né, os indigenistas achavam que eles deveriam cuidar, salvar os povos indígenas. Eu acho que o protagonismo indígena hoje está nos mostrando, né, que os indígenas, na verdade, têm muito mais lições a nos dar, né, do que a gente poderia imaginar. E se eles forem levados a sério, né, e se a gente também, se as nossas autoridades cumprirem de fato os direitos indígenas, quem sabe a gente tem um futuro um pouco melhor, porque o presente ele é preocupante. Essa situação de incoerência entre o aparato legal, maravilhoso na teoria, mas na prática, na vida real, não é tão maravilhoso. Em ações, essas leis de proteção das populações indígenas, infelizmente, é um aspecto muito comum em vários países de nossa América, tomando palavras de José Martí, o que, como você bem disse, é muito grave. E daí a importância de trabalhos como o seu, que levam a uma conscientização social diante das etnias ancestrais como patrimônios que devem ser salvaguardados, protegidos, defendidos. Esses povos e esses grupos, aliás, não são do passado, como você bem falou, não são desenhos de livros, são realidades atuais. Então, querida Carmen, eu sempre fico muito grata por essa preocupação também sua e múltiplas ações em apoio aos indígenas Guarau, que, como você bem disse na sua fala, são uma etnia venezuelana. Eles ficam bem na zona do Delta do Orinoco e que tem vários grupos no Brasil, em condição de refugiados, muitos em Teresina, capital do estado de Piauí, e você, entre outros profissionais e instituições, tem sido fundamental para salvaguardar eles como cultura ancestral, mas também como pessoas e como cidadãos. Querida Jenny Gonzalez, eu encerro, né, a minha fala nesse episódio do Conversarte manifestando a minha gratidão. Obrigada, amiga, por esse espaço, obrigado por essa oportunidade, né, de compartilhar os meus conhecimentos, compartilhar um pouco da minha atuação junto aos povos indígenas, falar dos problemas que eles enfrentam, mas ao mesmo tempo mostrar quais são as possibilidades, as perspectivas, né? E principalmente mostrar que os indígenas eles são um sinal de grande esperança no mundo em que vivemos, né? Em tempos tão difíceis como esses,
Em tempos de pandemia, eu vejo os povos indígenas como um sinal de muita esperança. Eu quero também parabenizar você, mais uma vez, por essa iniciativa, né? O Conversarte é um projeto brilhante, né? Um espaço maravilhoso de diálogo, de produção e troca de conhecimento. Nesse projeto você demonstra, né, que realmente é uma profissional de muita qualidade. Eu tenho percebido, né, que aqui no Brasil a gente tem muita sorte de acolher uma profissional como você, extremamente competente, extremamente comprometida, muito produtiva, tudo que faz muito bem feito. Então eu desejo que você possa ter muitas boas oportunidades de trabalho aqui no Brasil, porque realmente você merece e nós precisamos de profissionais tão competentes como você. Obrigada, amiga, e parabéns mais uma vez. Mais uma vez, agradecemos muito a doutora Carmen Silva Lima, sua amabilidade e esta aura maravilhosa, magistral que tem compartilhado hoje conosco. Todo esse conhecimento, suas ações, as lutas por nossos amados povos originários, neste caso no Brasil, mas que realmente pode se estender por vários outros lugares da chamada América. Então, agradecemos a todas e todos vocês por ter estado aqui conosco em nosso Conversarte acadêmico e convidamos para outra oportunidade. Ai, yo mangira, oi mangira.